Boa, rapaziada, que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não é Podcast, canal oficial do programa Isso Não é Podcast. Então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Se vê muitas críticas ao governo Biden, né? Lá dos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos. Falam que ele é um cara frouxo, que não tem impulso pra agir nessa situação da Rússia versus a Ucrânia. Como você vê a estratégia dele de não se, por enquanto, não se intrometer, até mesmo a questão dele retirar as tropas lá do Afeganistão, deixando armamentos pros... Foi um exemplo, né, do fiasco. Talibãs lá, talibãs não, o pessoal do Talibã que ficou e acabou usando veículos, armas, armamentos. Como você vê aí, é justo essas críticas ao Biden ou são um pouquinho exageradas? São justas. O Biden é de longe o pior presidente dos Estados Unidos. De longe. Está sendo uma situação de calamidade. Pouca gente sabe disso, mas em 2021 foi o ano que mais morreram policiais nos Estados Unidos. Caraca. O negócio tá muito feio lá, sabe? E aí, assim, ele já saiu de uma situação desastrosa no Afeganistão, deixando armamentos de qualidade. Tipo, veículos, né? Veículos, helicópteros de guerra, cara. Sabe? Na mão dos talibãs. Do Talibã. Então, assim, e aí agora ele entra numa aventura. O que acontece? O Trump, ele vinha numa tentativa de aproximação com a Rússia. Uhum. Por quê? Qual que é a lógica do Trump? Que não é uma lógica absurda. Não é uma lógica errada. Geopoliticamente ele está certo. O grande rival dos Estados Unidos no longo prazo é a China. Eu não sou anti-chinês também. Eu não sou anti-nada, diga-se de passagem, tá? Eu não sou anti-americano. Eu já fui para os Estados Unidos, eu gosto muito dos Estados Unidos. Nunca fui para a Rússia. Mas eu gosto muito da cultura russa. Já fui para a China, gostei muito da China. É um país muito legal também. Então, assim... Eu não sou anti-nada. Para mim, todos os países têm suas qualidades, seus defeitos, né? Exceto França, que só tem defeito mesmo. Mas de resto, todos os países têm sua qualidade. Aí o que acontece? Geopoliticamente, só analisando, tá? Sem ser anti-nada. O grande país que tem uma condição razoável de bater de frente com os Estados Unidos no longo prazo é a China. Sim. Qual que era a lógica do Trump? Nós precisamos conter a China. Quem que é o melhor país para lidar com a China em parceria com os Estados Unidos? A Rússia. Como a Rússia vai se aproximar da China? Não é absurdo. Os dois países já tiveram rivalidades no passado. E a Rússia não quer ser dependente de um país só, nenhum país quer. A Rússia não quer ficar na mão da China também, porque a Rússia também tem um problema com a imigração chinesa no interior dela, que é o interior vazio. Ali na região de Yakutsk, Sibéria, pra lá, você tem imigração de chineses que em alguns vilarejos superam a população russa. Domina ali. A cúpula de Moscou vê isso um problema no longo prazo. Quem garante que os chineses não vão falar que ali é território mais chinês do que russo? No longo prazo isso pode ser um problema. Então, assim, só que eles não têm opção. Tem que lidar com a China, porque a China, nesse momento, é a principal parceira deles. Ok. Então, qual que foi a ideia do Trump? Tentar se aproximar da Rússia, pensando no longo prazo numa contenção chinesa. Mais ou menos o que aconteceu com os Estados Unidos na Guerra Fria, de se aproximar da China para conter a União Soviética. Né? Só que agora o contrário. Fazer o caminho inverso. Tem lógica. Sim. Né? E as tensões durante o governo Obama, do governo Trump com o Putin caíram. Você não tinha a gente via muito aquela guerra do 5G lá, né? Dos satélites da Huawei, que eles não queriam que fossem usados lá e tal, né? Você acha que faz sentido essa briga dos satélites do 5G? Faz razoavelmente assim. A China, ela tá olhando para cima com força, cara. A China tem um planejamento sério de colocar bases na Lua, de ser a primeira missão humana em Marte. Eles estão não sei se eles vão conseguir, eu não sei, mas que eles querem e eles estão sérios, eles estão determinados, eles estão. Seria uma nova corrida espacial, como foi na Guerra Fria? Sim, eles estão muito focados nisso. Estados Unidos estão focados, mas não estão tanto. Entendeu? Então, assim, eles estão focados nisso. Tanto que diz, né? Vamos ver o que vai acontecer agora, porque acho que a guerra tumultuou tudo. Mas havia um plano binacional de Rússia com a China de fazer uma estação espacial na Lua até o final de 2030. Até o final dessa década agora, até 2030. Só deles ali. 8 anos, é pouco tempo. É muito pouco tempo, é. Pra começar a construir. Mas eles estavam. Né? Os Estados Unidos tinham um planejamento para 2024 de fazer isso. Foi adiado para 2028 e agora não tem nem mais prazo. Pra você ver como tão complexo né? Porque os Estados Unidos, querendo ou não, Só que o Biden cortou o orçamento ali. O orçamento da NASA. Mas esse orçamento da NASA tá sendo cortado já faz um tempo, né? Mas com o Trump aumentou um pouco, se não me engano. Posso estar falando, mas eu me lembro bem quando eu vi lá. Acho que foi daí que o Elon Musk começou a se aproximar da NASA, que querendo ou não ainda
pelo que eu vejo aí na internet, ele investe meio que investe, porque os Estados Unidos, para eles compensa, para eles é interessante investir mais na parte militar, se for alguma coisa para desenvolvimento militar, segurança ali, para eles ok, mas para questão de estudo, pesquisa, para eles deixaram um pouquinho meio de lado, por isso desse corte de orçamento. Eles têm um setor privado muito forte, o setor privado dos Estados Unidos não tem comparação, ou até por enquanto não tem, um setor muito robusto, né? Mas vai lembrar também que essas empresas de tecnologia privadas de corridas, empresas espaciais, pegaram também muitos antigos cientistas da NASA. Tipo, não foi que os caras começaram do zero a aprender, eles pegaram os caras da NASA. A NASA cortou orçamento gigantesco. Entre 90 e 92, eles perderam 90% do orçamento. É muita coisa. Você imagina uma empresa perder 90% do orçamento? Acabou. Aquela coisa, vamos colocar o homem em Marte. Acabou.